Olá, alunos, seja muito bem-vindo à segunda unidade da disciplina Empreendedorismo e Inovação. Eu sou a professora Mônica Maria Silva e nessa segunda unidade nós vamos trabalhar a temática Perspectiva Lean, Plano de Negócios e Metodologias de Gestão. Então você vai ter a oportunidade de estudar e de conhecer algumas ferramentas e metodologias utilizadas pelo empreendedor que ajudam ele a avaliar se a ideia dele é uma oportunidade. Então vamos ao quadro para a gente passar aí brevemente aqui ao resumo dessa unidade, e nesse resumo então a gente já começa a contextualizar, contextualizar aqui esse segundo encontro. Então, algumas competências que nós vamos desenvolver aqui nessa unidade 2, que é você ter habilidade para testar hipóteses de negócio, tomar decisões, reduzir desperdícios de recursos e entender o valor do negócio e estudar os processos e tendências do empreendedorismo. E para isso, nós vamos estudar alguns conceitos, algumas metodologias. Bom, então já passando com você, no próximo, aqui no quadro ainda, a gente vai ver nesse contextualizando, que a volatilidade, a incerteza, a complexidade, a ambiguidade, elas são características do atual contexto do negócio em todo o mundo. Então é muito importante que para lidar com esse cenário competitivo, as empresas elas precisam incorporar estratégias diferentes, métodos que auxiliem na obtenção de melhores resultados. Então, o empreendedorismo ele tem relação com esses métodos que buscam aqui melhores resultados. Então, você também vai poder compreender que o empreendedorismo ele não está relacionado somente à abertura de um novo negócio, mas ele tem essa forte vinculação com a inovação. Então, essa sobrevivência, ela depende, em especial, dessa capacidade de inovar. Então, o empreendedorismo está muito relacionado com inovação e é importante desenvolver características do comportamento empreendedor porque o empreendedor é aquele que corre risco calculado. Então, inovação é sempre algo arriscado, porque eu estou propondo alguma coisa nova, desconhecida, então sempre existe um risco. E é muito importante que o empresário, o gestor, ele tenha essa capacidade empreendedora e que inovadora, mas junto aí com essas características empreendedoras, que a principal dela aí que a gente está aqui mencionando é essa de correr risco calculado. Então, como calcular os riscos? Voltando ali no quadro, aqui, então, contextualizando ainda, adequar métodos de gestão tornou-se uma máxima para os administradores. Então, para melhorar a produtividade, Então, adequar esses métodos tornou-se uma máxima para os administradores, porque eles estão sempre na busca dessa melhoria de produtividade. A incerteza é ainda maior quando se está em busca de testar hipóteses de negócios em mercados, por vezes, inexistentes. Então, por vezes, essa inovação ela vai se dar justamente por estar propondo, ou ali criando uma forma de negócio que ainda não existe, uma necessidade do cliente que ainda não foi identificada, algo que vai ser colocado no mercado. Então, como poder avaliar, por exemplo, se essa oportunidade, se essa ideia é uma oportunidade de negócio. Então, é muito mais difícil, quando a gente está propondo uma inovação tão drástica. Voltando ali no quadro, um outro aspecto aqui, ainda dentro dessa contextualização, é importante conhecer, então, estratégias, ferramentas e métodos diferentes para a atuação empreendedora, Como avaliar, como testar um mercado que ainda não existe, Essas mudanças aí são muito constantes e o gestor, o empreendedor, ele precisa estar sempre acompanhando essas mudanças e de forma preparado, utilizando as ferramentas e os métodos adequados para avaliar se essa ideia dele é uma oportunidade, se é viável. Estratégia Lean. Vamos falar a respeito desse conceito de estratégia Lean,
E esse nome Lean, né, ele vem então, né, remete a uma palavra que é enxuto. Né? Então Lean é enxuto. E a gente vai ver por quê, né? Estratégia Lean, uma estratégia enxuta. Então vamos lá no quadro para a gente falar um pouco a respeito desse conceito da concepção Lean. Então Lean significa enxuto, vem das estratégias adotadas, né, desde lá a década de 50, logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando, né, então se começaram a desenvolver alguns modelos de negócio, principalmente gestão, né, principalmente lá no mercado japonês, com essa filosofia, né, a filosofia da qualidade total e desse enxuto, né, enxugar. Essa concepção Lean, então, vem da Lean Manufacturing, ou em português, produção enxuta. Quando a gente fala da produção, a gente pode pensar logo em indústria, né? Porque ela nasce no chão de fábrica, ela nasce na indústria. Só que ela é transposta depois para outras formas de produção. Porque quando a gente fala de produção, não é só na indústria. A gente também tem produção, por exemplo, no comércio. Então a gente pode considerar, né, essa área de produção, por exemplo, no comércio, a venda, né? O que o comércio produz, né? Ele vai produzir a venda, o atendimento da necessidade do cliente. Então a gente pode transpor essa lógica, esses conceitos também para outros modelos de negócio que não só a indústria. Voltando ali no quadro, bom, então é a forma de produzir com eficácia, sem desperdício. Então quando a gente fala enxuta, né, é redução de desperdício, fazendo mais com menos. Então esse fazer mais com menos é para ganhar produtividade. Então, em seu berço, a qualidade e a produtividade integram os pilares da filosofia Lean, além da ênfase da melhoria contínua, né, do Kaizen. Então, nessa modalidade, né, nesse pensamento acerca da concepção Lean, né, e dessa ênfase na melhoria contínua, também é no seguinte sentido, de se identificar, né, aquilo que pode ser melhorado, então a gente está falando de melhoria contínua, aquilo que pode ser melhorado e, né, onde tem oportunidade também de reduzir desperdícios ao longo de todo o processo. Então não esperar chegar ao processo no final para que eu possa então identificar um problema ou alguma questão que precisa ser melhorada. Mas isso ser identificado para que isso não vá, né, se acumulando ou até mesmo deixar que isso alcance, por exemplo, chegue até o cliente final, né? Então, sempre, né, essa perspectiva de poder parar o processo em qualquer etapa dele para poder promover uma melhoria. Então, lá no quadro, a gente vai ver os desdobramentos, né, dessa filosofia, dessa perspectiva da estratégia Lean. Então, hoje, a utilização de métodos que reduzam desperdícios e tempo de desenvolvimento é considerado fator de sobrevivência no mercado frente à responsividade premente. Então, o que quer dizer isso também, né? Quando a gente fala de desperdício, também logo vem à nossa mente a questão de desperdício de material, né? Então, a gente já pensa logo, olha, desperdiçar material. Mas não é só desperdício de material. Então, enxugar o processo, enxugar a produção, quando a gente pensa aqui, é enxugar tudo aquilo que pode ser desnecessário. Então, muitas vezes, atividades redundantes, né? Processos que não são necessários. Então, não é só material, né? Não é só eu fazer mais com menos recursos, por exemplo, materiais, mas eu fazer com menos processos, com menos atividades, com menos tempo. Então, enxugar tudo aquilo que não agrega valor, né? que não vai dar uma diferença, né, no processo em si, no resultado. Voltando ali no quadro. Então, para suportar essa mudança paradigmática com relação ao mercado, especialmente por conta da tecnologia da informação e comunicação, os métodos ágeis são cada vez mais utilizados em diferentes setores. Então, não deixa de ser diferente quando se trata das atividades empreendedoras. É fácil pensar a aplicabilidade desses métodos em negócios já existentes. Mas como que a gente pode pensar isso associado à inovação e a algo que ainda não existe, né? Então, vamos ali no quadro novamente falar da Lean Startup. Startups são empresas nascentes, normalmente com base tecnológica, que
traz a inovação. Então, o termo significa startup enxuta, né? Quando a gente pensa em Lean Startup, é startup enxuta. Esse conceito no universo da administração envolve o trabalho de identificação e eliminação de desperdícios nos processos e está muito atrelado ao ambiente de startups de tecnologia. Então, a gente já pode pensar nessa metodologia Lean também, ela sendo aplicada logo no início do processo, no pensamento, né? Na configuração de um novo negócio ou de uma nova ideia. Então, ali no quadro, o conceito foi ressignificado, unindo ideias de marketing, de tecnologia e gestão, com o objetivo para criar uma metodologia mais universal, que pudesse ser aplicada a qualquer tipo de empresa. Então, não só na indústria, né, não só empresas de tecnologia, inclusive empresas de grande porte, como uma poderosa ferramenta para melhorar os resultados do empreendimento. Então, esses benefícios, né, utilizando esses métodos ágeis, estão a facilidade em se aprimorar tarefas, visibilidade para métodos e pessoas envolvidas nos projetos, diminuição de tempo de resposta ao mercado, aumento de produtividade, né? Tudo isso aí resultando, né, na aplicação dessa metodologia Lean. Ali no quadro, nós vamos ter, então, alguns pilares propostos no que se tornou um movimento intitulado Lean. A manufatura enxuta, o próprio design thinking, né, que é o conjunto de ideias para abordar problemas, o custom development, que é colocar o cliente no centro do processo, o desenvolvimento ágil, né, então toda atividade que não contribui para aprender, né, a respeito do cliente deve ser eliminada porque é um desperdício. Então veja, o foco principal, né, do Lean, da metodologia Lean, é a diminuição, né, a eliminação de desperdícios. Plano de negócios. Vamos falar dessa ferramenta que é muito importante quando a gente fala do empreendedorismo e que está muito atrelada, né, ao empreendedorismo. Então, o plano de negócio, ele remete a essa ideia de um planejamento de negócio. E quando a gente pensa nesse planejamento de negócio, ele também está muito associado à ideia de um novo empreendimento. Mas o plano de negócio ele não serve só para que a gente planeje, né, um negócio novo. Um negócio que ainda não existe, por exemplo, uma empresa. Quando a gente fala em negócio, a gente pode pensar em uma empresa que ainda não existe. Ele pode ser utilizado também para o lançamento de uma nova ideia, de um novo produto, né? Para tudo aquilo que a gente quer planejar, né, de inovador dentro do contexto do negócio. Então, vamos ali no quadro. Bom, então, o plano de negócios, ele é uma ferramenta que ajuda o empreendedor a correr o risco calculado, a calcular o risco, né? Se ele vai correr o risco calculado, como que ele calcula esse risco? Então, o plano de negócio é uma ferramenta que também serve para isso. A prática empreendedora, ela remete, né, à autonomia, iniciativa, de atuar em cenários incertos. O empreendedor, ele assume risco, ele traça metas, ele tende a lidar melhor com situações em que deve encarar a superação de obstáculos. Tal ousadia é cálculo constante de riscos, pode ser melhor balizado através de algumas ferramentas, métodos e instrumentos. Então, essa ousadia, né, esse cálculo, ele pode ser balizado, e aqui quando a gente está falando de balizante, é servir de base para analisar os riscos. Então, existem alguns métodos, né, que o empreendedor, alguns métodos e algumas ferramentas que o empreendedor ele pode usar para calcular esse risco. E o plano de negócio é uma dessas ferramentas. Então, vamos ali no quadro entender o que é o plano de negócio. Ele é um documento, tá? Então, o plano de negócio é um documento que visa estruturar as principais ideias e opções que o empreendedor deverá avaliar para decidir quanto à viabilidade da empresa ser criada ou da mudança ser feita. Então, como eu mencionei, o plano de negócio ele não serve somente para criar uma nova empresa, mas ele também para, por exemplo, analisar o risco e a viabilidade de uma mudança ser feita no negócio já existente, que pode ser a ampliação do mercado, a colocação de um novo produto, né? Uma outra forma de atuação dentro daquele mercado. Então, lembre que o plano de negócio ele é um documento, né, onde eu vou estruturar essas ideias, onde eu vou estruturar as informações. Bom,
Então, vamos ver para que ele serve. Ele serve, então, para a criação de uma nova empresa, né? Isso acho que ele está bem associado a essa ideia, né, de criação de uma nova empresa, mas ele serve também para o desenvolvimento, né, de uma empresa já existente. Então, veja que ele é um planejamento, né? Para o lançamento de um novo negócio ou produto, para o planejamento estratégico operacional, né? Então, o que é planejamento estratégico operacional? Da operação. Quais as estruturas, né, que serão envolvidas para operacionalizar a nova ideia, né? Acesso a recursos de fomento, porque lembra, ele é um documento, e como um documento, ele vai também ali me ajudar a apresentar essa ideia, né? A apresentar essa ideia e apresentar como que eu cheguei, né, ao resultado de que essa ideia pode ser uma oportunidade. Então, quando a gente fala, né, de acesso a recursos de fomento, a gente pode pensar, fomento, por exemplo, pode ser um recurso financeiro, né, diretamente, então eu vou buscar um investimento, um financiamento, né, em algum banco de fomento, ou ele pode não ser simplesmente o dinheiro, né, o recurso financeiro diretamente, mas algum outro tipo de apoio, né, que algumas instituições de fomento podem oferecer, como um apoio em tecnologia, um apoio em tecnologia, a gente pode pensar, né, também na tecnologia de informação, em TI, mas também outras tecnologias de gestão, como, por exemplo, né, entrar numa incubadora, garantir, né, assessoria durante a fase inicial do desenvolvimento de um produto ou até mesmo da abertura de um novo negócio. Voltando ali no quadro, também, né, ele serve para captação de investimentos privados. Bom, então esse investimento privado pode não ser, né, de um banco de fomento, pode ser também aí de um banco, mas também pode ser de outros investidores, né? Então eu posso lá ter um investidor que possa se interessar, né, em aplicar o dinheiro dele, investir o dinheiro dele no meu negócio. E eu preciso captar esse recurso para poder colocar em prática isso. Mas veja, a pessoa só vai investir se ela tiver segurança de que ali realmente existe uma oportunidade. E como que eu vou mostrar isso, né? Então, o plano de negócio, como ele é um documento estruturado, onde as ideias são estruturadas de uma determinada forma e onde se consegue, então, trabalhar com as informações ali contidas para analisar a viabilidade daquele negócio, ele é um documento muito importante, então, para também buscar esse apoio, buscar essa ajuda. Bom, então ali no próximo quadro, nós vamos ver que, como o plano de negócio, ele é um documento, né, ele pode ter aí alguns formatos, mas normalmente, né, o que ele vai apresentar? Ele vai apresentar lá uma capa, um sumário, aí a descrição da empresa e do negócio. Essa descrição da empresa e do negócio, se a empresa já existe, né, então eu vou descrever essa empresa, a história dela, a localização, se ela não existe ainda, então eu vou, né, também descrever ali o que essa empresa será. A localização, a abrangência dela, né, qual que é a penetração dela, a área que ela vai abranger, a análise estratégica e os propósitos da organização, então qual que é a missão, a visão, mesmo uma empresa que ainda não exista. Veja como o plano de negócio ele ajuda o empreendedor também já ir colocando isso, né, dando ali uma forma para esse negócio, para essa ideia que está ali muitas vezes na cabeça dele. A análise de mercado, tá? Então a análise de mercado é importantíssima no plano de negócio, porque é aqui que vai estar a base das informações que vão servir de parâmetro para as outras partes aqui do plano. Então, a análise de mercado ela envolve informações de clientes, de concorrentes, de fornecedores. E são essas informações que vão me dar a base para eu estruturar o meu plano operacional de produção, né,
porque eu vou dimensionar pela análise de mercado, o plano de recursos humanos, o plano de marketing, o plano financeiro. E, se necessário, né, eu vou incluir anexos, que podem ser plantas, desenhos, diagramas, né, e outras informações relevantes. Então, o plano de negócios, ele é bem fundamentado, né, e ele é bem detalhado, ele é um documento bem detalhado. Planejamento e financiamento. Vamos falar agora de uma parte muito importante, né, dessa análise. Quando nós aí pensamos em transformar uma ideia em oportunidade, se passa também por analisar a viabilidade, né? Será que essa ideia ela é viável? E essa viabilidade, ela diz respeito também à parte financeira. Então vamos ali no quadro. Bom, então no planejamento, né, quando a gente pensa aí nesse planejamento e no planejamento financeiro, a construção do plano de negócios, ela é complexa, tá? A confecção do plano de negócios, desse planejamento, exige uma capacidade analítica, né, de análise, mas também a habilidade de transformar a informação em conhecimento. Então, quando, né, no plano de negócios, nesse planejamento financeiro, né, na parte de análise financeira, as informações de mercado, elas serão importantíssimas, né, para que eu possa transformá-las em um conhecimento, né, que vai me ajudar a balizar toda a estrutura do meu plano. Então, os aspectos operacionais, os recursos humanos, os aspectos de marketing. Então, o planejamento financeiro, ele se baseia na análise do mercado. Então, eu vou usar essas informações de mercado para transformar em conhecimento. Porque, veja, se eu estou fazendo um plano de negócio, né, eu estou fazendo para algo que ainda não existe. Pode ser uma nova empresa, pode ser um novo produto. Então, se não existe, como é que eu vou, né, poder projetar, fazer projeções financeiras acerca de algo que ainda não sei, né? Não sei quanto que vai vender, não sei quanto que vai custar. E essa quantidade, por exemplo, de faturamento, de venda, quantidade de insumos, né, que eu vou precisar para poder produzir, de recursos, ela vai ser baseada no quê? Nas informações de mercado. Tá? Então, essas informações de mercado, elas se transformam em conhecimento quando eu consigo utilizá-las para embasar essas outras análises do meu plano. Então, vamos lá no quadro falar desse financiamento, da parte financeira. A análise financeira, ela será realizada com informações estimadas. Então, veja por que as informações de mercado elas são importantes. Porque estimada porque ainda não sei. Né? Se eu tenho um negócio que já está em andamento, né? Se eu tenho um produto que eu já estou vendendo, né? Se não é algo novo, eu já tenho informações, né, financeiras. Eu tenho uma estrutura de resultado, eu tenho um DRE, eu tenho um fluxo de caixa, mas aqui veja, eu não tenho nada disso. Né? Então, eu não sei ainda, eu vou ter que estimar. Então, voltando ali no quadro, vou trabalhar em cima de estimativas. Então, quais são as informações necessárias que eu vou precisar para poder fazer, né, essas estimativas e analisar financeiramente? Eu preciso saber qual vai ser o meu investimento fixo, né? Então, o investimento fixo é tudo aquilo, a estrutura que eu vou precisar ter para poder produzir, né? Para poder produzir. Então, essa estrutura fixa, né? Então, recursos materiais, tecnologia. Aí eu vou fazer também uma estimativa de faturamento, quanto que eu vou vender, quanto que eu vou faturar, a quantidade. Também os prazos e estoques, então prazo de venda, prazo de recebimento, o estoque, ponto de equilíbrio do meu estoque, quando que eu vou precisar, quanto tempo, né, que quantidade que meu fornecedor ele vai conseguir me fornecer dos insumos, quanto tempo, né, esse estoque ele vai durar, em quanto tempo eu vou precisar repor, a mão de obra, né, então eu também vou precisar dimensionar essa mão de obra, e tudo isso vai ser dimensionado de acordo com a minha análise de mercado. Os custos variáveis, então os custos variáveis são todos aqueles custos que vão variar de acordo com a minha produção,
né? Então eu tenho, por exemplo, o custo da mercadoria, né, se for ali o da matéria-prima, eu tenho comissão, por exemplo, né, impostos, então tudo isso é custo variável, varia de acordo com a minha produção. Se eu vender mais, eu tenho mais custos, se eu vender menos, eu tenho menos custos. Voltando ali no quadro, e o custo fixo, né? Então o custo fixo, ele é um custo importante aqui, né? Porque ele é fixo porque ele não varia de acordo com a produção. Então, por exemplo, aluguel, o prolabore, energia elétrica, né? Custo de salário, né? Os salários dos encargos, aquilo que não é comissão, né? A comissão é uma parte variável, mas eu tenho também o salário fixo dos colaboradores. Então, todas essas informações, elas precisam ser estimadas, levantadas. Então, vamos ali no quadro. Para quê? Né? Para que elas possam se transformar em conhecimento acerca dos prazos e estoques. Então, o prazo de venda, né? Qual que é o prazo médio, quais são as formas de pagamento, qual que é o prazo de compra, né? O prazo médio, qual a frequência de compra, quanto que eu vou precisar ter para o meu estoque inicial, porque lá no investimento fixo, eu vou precisar dimensionar, então, o recurso financeiro que eu vou necessitar para montar a minha estrutura, mas também para o meu capital de giro, né? Para fazer o meu estoque inicial. E esse capital de giro não é só para comprar mercadoria, mas é para manter os custos fixos até que eu, né, consiga receber as minhas vendas. O faturamento, né, a definição dos produtos e serviços, a estimativa e preço de venda, o custo direto. Então, tudo isso, né, o empreendedor ele já vai levantando e já vai conhecendo antes, né, de colocar em prática a ideia dele. Tá? Então, ele não testa lá, né, fazendo, ele testa antes, né, num planejamento. Voltando ali no quadro, outras informações importantes, conhecimentos importantes que ele tem que levantar, é o custo da mão de obra, quais funções que ele vai ter, salários, encargos, os custos variáveis, comissões, taxas de cartão, o custo fixo, né? Então uma coisa também muito importante que muitas vezes se esquece é a retirada dos sócios. Os sócios, se eles trabalham naquela empresa, eles devem ter uma remuneração pelo seu trabalho. O lucro, né, é o que vai retornar para remunerar o capital que ele investiu lá, não é para remunerar o trabalho dele, né? Então, isso muitas vezes se esquece. A estrutura de resultado, né? Então, conseguir montar uma estrutura de resultado, um DRE, para analisar quais são esses recursos que ele vai necessitar para iniciar, né, esse projeto, tanto de investimento fixo como capital de giro. Ele vai ter recursos próprios, ele vai financiar, o que ele vai financiar, né? Então, esse planejamento financeiro, ele vai mostrar tudo isso. E, além disso, né, uma outra questão muito importante que entra aqui, a análise da viabilidade, ela é feita com base na análise financeira. Então, voltando ali no quadro, a gente vai ter alguns indicadores aqui para análise financeira. Um deles é o ponto de equilíbrio operacional. Então, o ponto de equilíbrio é aquilo onde eu empatei, né? Faturamento com despesa. Então, eu tenho o operacional, eu tenho o financeiro, tenho o ponto de equilíbrio econômico. Então, o operacional não inclui a depreciação, né? Os indicadores de desempenho, margem de contribuição, rentabilidade e lucratividade, o prazo de retorno do investimento, em quanto tempo eu vou ter de volta o dinheiro que eu investi lá, a taxa de retorno, né, a taxa mínima de atratividade, a TI, né, a VPL, que é o valor presente líquido. Então, são vários indicadores financeiros que eu consigo calcular com base nessas estimativas feitas e que vão servir para eu avaliar a viabilidade do negócio, se aquela ideia é realmente uma oportunidade. Vamos agora para a resolução de uma situação-problema, que é da plantação de eucalipto. Então, vamos lá no quadro para a gente conhecer, né, essa situação. Vamos lá, então. Bom, a Carolina, né, quem que está aí nessa situação problema? É a Carolina. Ela é uma estudante de administração que possui nas mãos a oportunidade de canalizar o sítio da família para plantação de eucalipto, né? Então, ela acreditou que a plantação de eucalipto é um investimento interessante, né, para se fazer lá na propriedade da família.
E veja que é interessante, né, porque a gente está falando aqui de algo bem diferente, por exemplo, de um negócio urbano, né? A gente está falando de algo do negócio rural. E tem um ciclo de produção bem diferente, né? Diferente, por exemplo, de uma indústria, diferente do comércio. O que é esse ciclo de produção? No comércio, eu vou lá, eu compro a mercadoria, esse ciclo de produção poderia ser esse período, né, entre a compra e a venda. Então, em quanto tempo eu vou conseguir produzir uma venda? Numa fábrica, numa indústria também, quanto tempo que eu produzo aquela mercadoria que eu vou colocar no mercado. Veja que no âmbito, né, aí do meio rural, esse ciclo ele pode ser muito mais extenso, às vezes aqui, né, um ano, 6 meses, 8 meses, né? Então é um ciclo mais extenso. Voltando ali no quadro, e a Carolina ela deve levar isso em consideração. A intenção da empreendedora é vender para a indústria de papel e celulose que rodeia as terras propriamente ditas. Agora, parta do pressuposto que Carolina já testou a hipótese de negócio junto aos potenciais clientes. Então, ela já testou lá junto à indústria de papel. E precisa, neste momento, estruturar o plano de negócio para apresentar ao seu avô, cuja intenção é investir no projeto da neta. Mas o avô quer saber, né? Olha, eu vou colocar meu dinheiro aí, será que vale a pena, né? Será que essa ideia dela é realmente uma oportunidade? Então, ela já levantou algumas informações e já testou lá com um cliente dela. Então, ela sabe que tem mercado, que se ela produzir ali o eucalipto, ela vai ter aonde vender esse eucalipto. Bom, então aí no próximo quadro, qual que é o desafio? Para desenrolar, né, a confecção do plano, Carolina pede sua ajuda. Então, o que você poderia sugerir para a Carolina caso não haja convencimento da primeira opção de financiamento? Né? A primeira opção de financiamento dela é o avô. Estudar outras fontes de financiamento e empréstimos, seja junto a bancos, como também agências de fomento, incubadoras, investidores anjos, concursos de planos de negócio e etc. Né? Ela pode buscar esse apoio também fora da família. Então, qual que é o desafio aqui? Vamos ver aqui, né? Além disso, vale a pena voltar a atenção para o conhecimento gerado a partir da confecção do plano de negócio e instigar a pergunta: será que o caminho previamente traçado é o melhor a seguir? Será que há possibilidade de diversificar o negócio da empresa, né? Não só plantar o eucalipto, mas também colocar junto com a plantação de eucalipto outros tipos de cultura? E veja, né? A própria confecção do plano de negócios, ela já é ali uma oportunidade de conhecimento, né? Porque enquanto o empreendedor ele está elaborando o plano de negócio, no momento que ele vai então buscando as informações no mercado e vai trabalhando com essas informações, ele vai gerando um conhecimento acerca do negócio dele, né? Então, antes mesmo, né, de colocar a mão na massa lá propriamente dito. Então, além dele poder antecipar isso, antecipar essa previsão até mesmo dos riscos que ele vai ter, né, de quais são as dificuldades que ele vai poder encontrar e poder se preparar melhor para isso, vejo que tudo isso é um conhecimento do próprio negócio. E ele também ir já em contato, né, com esse ambiente de negócio, ele verificando se realmente ele gostaria de trabalhar com aquilo, né, se ele realmente quer lidar com essas variáveis no dia a dia do trabalho dele. Bom, então ali no quadro, resolvendo, para responder a essas outras perguntas, é preciso começar a acumular informações que embasem a elaboração do plano de negócio em si. Então, quanto mais informação a Carolina levantar, melhor. Tá? Então, os próximos passos relacionam-se exatamente à atividade supracitada. Pesquisar dados quantitativos na internet sobre o mercado de eucalipto no Brasil. Então, não é porque, né, ela tem ali quem compre e ela tem a terra que, né, é um bom negócio. Ela tem que levantar informações, quais são as perspectivas, né, qual que é a tendência da indústria, por exemplo, de papel e celulose. Será que ela vai vender para um cliente só? Isso é muito arriscado. Quem que determina os preços, né? Quais são os custos dos insumos? Então, organizar os dados encontrados dentro de uma tabela no Excel. Então, para ela já ir organizando, né, essas informações. Então, você pode ir orientando ela a, né, ir construindo essas informações. E fazer projeções, né, considerando os custos fixos, os custos variáveis da futura empresa.
lembrando que o ciclo de produção, né, é diferente de um negócio urbano. Então, o ciclo de produção, ela vai ter que ter também, né, esse fôlego financeiro para que ela possa, né, aguardar aí a produção e ela possa, então, fazer o manejo, né, desse eucalipto, até que ela consiga, por exemplo, depois de um tempo, poder ter, né, esse manejo. Então, ter áreas onde ela pode estar retirando o eucalipto em tempos diferentes. Mas até aí ela vai precisar trabalhar com um recurso para poder se manter até ela ter a primeira produção. Então, trabalhar nos índices financeiros a fim de exercitar o conhecimento adquirido. Então, essas estimativas, né, fazer diferentes estimativas. Então, é melhor do que testar na prática. Então, por exemplo, lá na planilha do Excel, faz diferentes, não precisa ter medo, né, de fazer as estimativas, porque você está, o papel, né, a planilha, ela aceita qualquer coisa, qualquer número que você colocar lá. E enquanto você está colocando ali, você não está tirando do bolso, não está investindo realmente. Então, fazer as estimativas ajuda, né, a projetar esses cenários e avaliar, né, esses diferentes possibilidades, né, sem que ela tenha que arriscar isso realmente na prática. Então, isso é muito importante que ela faça para ir exercitando, né, esse comportamento também empreendedor. Vamos agora para um momento de interação e de reflexão. Então, eu vou lançar uma reflexão como uma provocação aqui para você. Mas, né, também é um momento onde você vai encaminhar suas dúvidas e comentários através do chat. Então, vamos lá para a minha provocação ali no quadro. Será que a abordagem Lean no empreendedorismo representa o fim do planejamento estratégico para negócios embrionários? E com relação às grandes empresas, será que as semelhanças de cada segmento são capazes de sustentar a aplicação Lean em contextos estabelecidos? Então fica aí, né, essas duas questões como uma provocação para que você possa estimular aí para poder participar, né, se sentir estimulado a participar, mas também fica aí o convite para que você encaminhe dúvidas e comentários que você queira fazer através do chat. Então, para isso, eu vou dar um tempinho, daqui a pouquinho eu volto. Legalmente se enquadra como compensação. Não seria um dano ao patrimônio, mas uma compensação ao plano psicológico que sofreu com o resultado. Mas atualmente não é fácil esse tipo de compensação ser reconhecida e aprovada. Pensando nos precedentes, e mesmo que seja aprovado, o valor geralmente não é tão grande. A proposta do Hotel da Rion consta só oferecendo vouchers para hospedagem para o e bolso do casamento. Na verdade, é um acordo bem razoável. E já que o senhor quer fazer outra cerimônia, acredito que podemos apelar também para a cobertura completa do novo casamento. No final, a Rambadá não é diferente da terça. Qual? O terreno que possuo é de 20 mil metros quadrados. Isso só em Garadon. Ou seja, eu tenho vários processos. Todo esse tempo, eu dei tudo para pensar. E dizem que é o melhor escritório de advocacia da Coreia. Mas quando acontece algo grande, eles só sabem fugir. Falaram a mesma coisa. A competição não vai ser tão grande. Quanto dinheiro já dei para pensar para eu vir até aqui ouvir a mesma coisa? Eu pensei que a Ramadá seria diferente. A Ramadá é diferente. Diferente uma obra? Não é fácil. Isso não pode ser feito. Até as varas são iguais. Qual é o valor exato que o senhor tinha em mente? O valor cheio da minha humilhação. Não deveria ser 1 bilhão? Então, retornando, bom, pensando aqui, né, nessas duas questões que eu lancei para você, aluno, bom, então essa abordagem no empreendedorismo, ela não representa o fim, né, do planejamento estratégico, ela faz parte, né, ela então propõe ali algo a se pensar, né, em relação ao planejamento estratégico, ajudar no planejamento estratégico, e não, né, acabar com o planejamento estratégico.
Então, é pensar nessa forma, dentro do planejamento, de se enxugar, né? Fazer, então, um enxugamento daquilo que não é necessário. E com relação às grandes empresas, né, será que essas semelhanças de cada segmento são capazes de sustentar a aplicação Lean em contexto estabelecido? Sim, né, a gente pode pensar que sim, porque ela pode ser adaptada, né, a cada realidade. Então, isso também não prejudica aí, né, uma questão de padronização, de enrijecimento em relação aos contextos diferentes. Processos organizacionais. Vamos falar a respeito dos processos organizacionais, porque o empreendedor ele também precisa sempre ficar atento a esses processos, porque é na análise dos processos que ele pode encontrar oportunidades, né, de melhoria e também, né, de eliminação de desperdícios, de inovação. Então vamos lá no quadro para a gente entender esse contexto dos processos organizacionais. Então, todo e qualquer negócio, ele possui em sua rotina diversos processos que vão acontecendo simultaneamente. Bom, então o processo, o que ele é? O processo é um conjunto de atividades coordenadas, organizadas, para atender uma certa finalidade, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala, né, do processo de venda, um processo de venda numa empresa comercial, no comércio, ele não se inicia, né, ele não acontece somente na hora que eu estou atendendo o cliente. O processo de venda, ele vai envolver diferentes atividades. Ele pode envolver, por exemplo, desde o contato com o fornecedor até que esse produto chegue ao cliente e até mesmo depois disso, né? Porque muitas vezes eu vou ter a parte de assistência técnica, de garantia, né, da garantia do produto. Então, veja que ele não está ali somente naquele contato com o cliente. Então, a gente tem que pensar no processo como esse conjunto de atividades, né, que eu tenho que fazer para atingir um determinado objetivo. E atividades que são coordenadas. Então, voltando ali no quadro, há ainda atividades processuais que apresentam codependência, ou seja, possuem sequencialidade, né, que impede de seguir uma próxima etapa antes de concluir a anterior. Então, assim, eu não consigo vender, né, se eu não comprei um produto para colocar lá na venda. Eu não consigo vender se eu comprei, mas esse produto não chegou. Então, tem atividades processuais que apresentam codependência, né? Então, refletir quando vai fazer o desenho do processo, eu também, né, também tenho aí essa possibilidade de poder encontrar oportunidades de redução de desperdício, de atividades duplicadas, de enxugar estrutura. Então, veja, analisar o processo, ele é importante. E analisar também quem vai fazer esse processo, qual o local, né, das atividades que estão dentro do processo, aonde que elas devem ser melhor posicionadas, né, para que esse processo tenha maior eficiência. Então, muitas vezes eu posso ter, né, necessitar, por exemplo, de reembalar, né, um determinado produto que vem da indústria numa determinada embalagem, mas para que eu consiga colocar ele para o consumidor final de uma forma mais adequada, mais conveniente para o consumo dele, eu vou precisar reembalar esse produto. E às vezes essa atividade de reembalar, ela não necessariamente precisa ser feita na loja, ela pode ser feita no distribuidor, aonde que ela vai ser feita? É isso que eu vou avaliar. Então, quando eu avalio o processo, eu avalio todas as atividades e quem vai fazer, aonde que ela pode ser feita para evitar desperdícios, né, de atividades duplicadas, para gerar produtividade, sinergia, né? Então, por isso que é interessante avaliar o processo. Bom, então ali no quadro, os processos, eles são conjuntos de atividades coordenadas e organizadas para atender uma finalidade. Então, sempre no processo, eu vou ter o quê? Eu vou ter a entrada dos insumos, eu vou ter, então, o processamento desses insumos, né? Não só insumo material, tá? Porque muitas vezes a gente pensa assim, insumo, pensa logo em algum recurso material. Não, pode ser também uma informação. Onde que essa informação vai ser processada? Onde que essa informação vai chegar? Né? Então, por exemplo, a gente pode ter lá na loja, novamente, pode pegar um mercado, né? Um supermercado, a informação acerca do estoque do mercado.
ela vai ser registrada em que momento, né? E esse registro é importante para eu saber calcular, por exemplo, meu ponto de equilíbrio, meu pedido de compra. Quando que eu preciso fazer um novo pedido para o fornecedor? Se essa informação que passou lá no caixa, ela já é transmitida naquele momento também para o meu fornecedor, e que isso eu já gero, né, um start lá para ele repor a minha mercadoria, isso pode agilizar o processo, pode evitar que essa informação precisa ser retrabalhada várias vezes, passar para alguém do PDV, para alguém da área de compra, para depois chegar no fornecedor. Então, veja, são também oportunidades de redução, de enxugar, né, os processos. Voltando ali no quadro. Então, por isso que é muito importante eu avaliar por processo. Então, eu vou ter saída e depois eu vou ter feedback. Tá? Então, o processo inclui tudo isso, né, essas atividades. Então, eu tenho a entrada, tenho o insumo, que vai ser processado, tenho a saída e depois tenho esse retorno. E começa novamente o processo. Então, para organizar os tempos, os recursos, insumos de cada processo, os líderes eles precisam ter em mãos informações suficientes para seguir com o equilíbrio das atividades de suprimento no tempo adequado de cada processo. Então, precisa caminhar redondo, né? Então, depende da complexidade do negócio, eu vou ter essas informações, né, organizadas em diferentes plataformas. Eu posso ter lá um ERP, né, um sistema integrado de gestão, ou uma planilha de Excel. Vai depender do tipo de negócio que eu tenho, da estrutura que eu tenho. Então, para ajudar a gestão nessa tarefa, existem algumas ferramentas e a escolha adequada depende da estratégia do negócio, da viabilidade daquele negócio. Agora, né, da viabilidade de se ter esse tipo de recurso lá. Agora, o que não dá é não cuidar disso, né? Então, por estratégia de negócio, entende-se todos os planos traçados para atingir os resultados levantados em consideração ao cenário competitivo. Então, não dá para trabalhar, né, a gestão de nenhum negócio se eu não tenho informação. Então, essa informação importante, veja como é importante eu buscar a informação dos processos. Vamos lá no quadro novamente. Então, no caso, por exemplo, de e-commerce, as estratégias de negócio se aproximam de negócios tradicionais, né? Uma vez que estes podem, inclusive, articular processos de distinção e personalização. Por exemplo, em serviço de pós-venda diferenciado, no ambiente conectado da internet. Então, essa intensificação também, né, que a gente tem aí vivenciado do e-commerce em relação à pandemia, né? Então, muitas organizações, muitas empresas tiveram, né, que fazer isso, tiveram que se adaptar, tiveram que inovar, né, usar as ferramentas também da internet para poder se comunicar com o seu cliente e poder fazer a gestão do seu negócio. Metodologias de gestão. Vamos falar de algumas metodologias de gestão. Então, vamos ali no quadro, porque nós vamos novamente aqui falar a respeito da metodologia Lean. Lean significa enxuto, né? Então, essa metodologia, ela pode ser aplicada na gestão, né? E a metodologia Lean propõe que o empreendedor ele use uma ferramenta chamada Canvas. E, porque é uma ferramenta diferente aí, né? Para montar o seu modelo de negócio. Então, o que será que o Canvas, né, ele tem de diferente em relação ao plano de negócios, né? Porque o plano de negócio também é uma ferramenta que para eu montar, né, um modelo de negócio. E o modelo de negócio pode ser uma nova empresa ou pode ser um produto novo, né, uma nova forma de atuação. Basicamente, o Canvas é um diagrama. Então, o que é um diagrama, né? Quando a gente fala diagrama, diagrama é um desenho, tá? Então, o diagrama, ele é um desenho. Então, o Canvas, ele trabalha muito com esse aspecto também visual, tá? Então, através do desenho, né? Voltando ali no quadro, que mostra como que a empresa vai criar valor para si e para os clientes. Então, é um desenho, né? E eu vou trabalhar de uma forma visual, mais objetiva, mais pragmática. Então, também o Canvas, a gente vai ver que ele tem ali as informações que são informações que estão no plano de negócio. Só que ele traz isso de uma forma mais enxuta, mais pragmática, mais objetiva, tá?
Então, a ideia é trabalhar com isso de uma forma mais, com as informações do plano de negócio, mas com um visual diferente, né? Apostando nessa questão da visualização e também de uma forma mais enxuta, buscando, então, identificar aquilo que pode trazer de valor, né, para o cliente, agregando ali o que é inovador. Tá? Então, focando nesses aspectos. Então, vamos lá no quadro. O modelo de negócios Canvas, ele foi criado e proposto originalmente por Alexander Osterwalder e Yves Pinheiro. Foi lá no ano 2000, né, foi a tese de doutorado do Alexander, e também a tese que defende o Steve Blank é de que uma startup está em busca de um modelo de negócio sustentável e replicável, e por isso ela precisa criar protótipos, testar hipóteses, dar a cara a tapa, né, para então começar a crescer. Então, veja que ele é muito utilizado na perspectiva também das startups, né? Então, essa metodologia, né, do Canvas, ele veio justamente para poder criar, né, esses modelos de negócio sustentável, replicável, e poder analisar, né, esse tipo de modelo de negócio. Então, ali no quadro, a gente vai conhecer um pouquinho mais do modelo de negócio Canvas. Já empresas maiores, elas buscam executar modelos de negócios comprovados. Assim, ele, né, o Steve Blank, sugere que nos casos das empresas iniciantes não se dê tanta atenção ao plano de negócio, se priorize o Canvas. Por quê? Né? Porque o Canvas ele vai justamente trazer isso de uma forma um pouco mais enxuta, né? Como as startups, as empresas em período inicial, né, que traz a inovação, um negócio, né, que pode ser repetível, escalável, para analisar, né, se aquele negócio vai poder ser replicável, vai poder ser escalável. Então, o Canvas, né, nesse formato dele, né, de diagrama, ele vai reunir as informações do plano de negócio de uma forma mais enxuta. Então, vamos ver como que isso acontece. Bom, então começa lá no modelo Canvas, né, a primeira pergunta ali é o como. Então, aqui nesse desenho do Canvas, no como, né, eu vou colocar lá quais são as parcerias principais. Então, também vou identificar e vou agrupar aqui, né, essas informações a respeito das minhas parcerias principais. A rede de fornecedores, os parceiros que ajudam a sua empresa a funcionar. Depois, as atividades principais, ações importantes que sua empresa deve realizar para fazer seu modelo de negócio funcionar. E os recursos principais, quais são os recursos mais importantes exigidos para fazer o modelo de negócio funcionar. Então, a gente pode pegar aí algumas ideias que surgiram há pouco tempo, né, alguns anos atrás, né, para a gente poder pensar aqui nesse modelo, né, de negócio Canvas, como que a gente poderia usar ele para poder avaliar, né, uma ideia, uma oportunidade, se ela é sustentável, se ela é escalável, né? A gente poderia pegar, por exemplo, o Airbnb, né, que foi aí um modelo de negócio que veio, então, de uma forma inovadora, propor essa possibilidade de atender uma necessidade, né, dos consumidores por hospedagem, né? Então, ali, quais são, né, voltando ali nesse como, quais seriam, então, as parcerias principais, né? Quem seriam as redes de fornecedores? Se eu penso, né, numa questão como essa, então eu vou ter lá as pessoas que têm imóveis em cidades turísticas e que podem, então, oferecer isso, né, por esse imóvel ali à disposição. Qual que é a atividade principal? Quais são as ações importantes que a empresa deve realizar para fazer o modelo de negócio funcionar? Quais são os recursos, né? Então, por exemplo, o recurso vai ter que ter uma base tecnológica, vai ter que ter um site, vai ter que ter, né, ferramentas ali de tecnologia para eu poder alcançar esses meus clientes. Então, vamos já no que, né? Então, qual que é a proposta de valor? Qual que é o seu pacote de produtos e serviços e o valor que possui para os seus clientes? Então, não é somente a hospedagem, né, mas poder ter experiência de estar, por exemplo, né, ali vivendo como uma pessoa local, né, de vivenciar isso e não só isso, poder ter oferecer outros tipos de experiências também para a pessoa poder, então, usufruir e se sentir, né,
como um cidadão daquele local onde ela tá visitando, né? Tem uma experiência diferente. Voltando ali no quadro, para quem, né? Então, o relacionamento com o cliente, os tipos de relação que a empresa estabelece com os clientes para conquistá-los e mantê-los, os canais, né? Como que a empresa se comunica, alcança o cliente, entrega sua proposta de valor, os segmentos de clientes, quem são esses clientes que você pretende atingir, eles têm um perfil específico, como que eles estão agrupados, onde estão localizados. Então, veja que o modelo Canvas, ele vai, então, colocar isso na forma desse diagrama. E veja que não são informações diferentes da do plano de negócio, mas que elas estão mais sucintas aqui, né? Então, e daí tem o quanto também, né? Porque é a parte também muito importante aí, porque vai ser com base nela que vai se avaliar a viabilidade. Então, de onde que vai vir a receita? Né? Dinheiro que a empresa gera, quanto e como você vai receber dos seus clientes, a estrutura de custo, todos os custos envolvidos na operação do modelo de negócio. Então, um modelo, por exemplo, como esse do Airbnb, que trabalha, né, no mundo todo, como que eu vou receber o dinheiro, né? Que base que eu vou ter aí para poder fazer esses recebimentos em diferentes moedas, por exemplo. Então, tudo isso, né, precisa ser estruturado e o Canvas, ele traz esse modelo mais enxuto, mais ágil, né, de planejamento. Cultura da inovação. Vamos falar a respeito da cultura da inovação, e quando a gente fala de cultura associada ao negócio, a gente pensa, como assim, né? Como que a gente pode pensar essa questão da cultura? Então, vamos lá no quadro para falar a respeito de cultura. Então, a cultura é todo o complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, direito, costumes e outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Então, quando a gente pensa na cultura de uma forma geral, né, o que a gente está chamando de cultura pode ser, né, aqui definido dessa maneira. Então, veja que, né, as crenças, a moral, os costumes, né, hábitos, como membros de uma determinada sociedade. É isso que vai caracterizando a cultura daquela sociedade. E quando a gente pensa dentro do contexto da organização, nós também temos ali um contexto social, né, onde as pessoas elas estão interagindo, e essa interação ela se dá também dentro, né, de um ambiente específico, que é o ambiente daquela organização, onde as pessoas vão constituindo também, né, e produzindo, criando ali, construindo hábitos, crenças, né? Crença é o quê? É aquilo que eu acredito, os valores, o que eu valorizo, né? Os costumes, as tradições daquele ambiente, daquele grupo social. Bom, então ali no quadro nós podemos analisar a cultura de uma única empresa ou ainda vislumbrar o potencial cultural de imbricações em fusões e aquisições empresariais. Então, quando eu tenho, por exemplo, empresas, né, que adquirem, né, uma outra empresa, por mais que, né, não esteja falando nem aqui de empresas, por exemplo, multinacionais, elas podem ser até da mesma cidade, mas elas têm culturas diferentes. Porque a cultura está relacionada, então, também com esses hábitos, costumes, crenças e valores daqueles que iniciaram o negócio e que vão perpetuando essa forma, né, de realizar o negócio, essa forma, né, de fazer ali o seu trabalho, e isso vai caracterizando e cristalizando como a cultura. Então, mesmo, né, se eu tenho empresas do mesmo setor, do mesmo segmento, atuando na mesma cidade, se elas se unem, né, a gente vai ter ali duas culturas diferentes ali no mesmo ambiente. Bom, então voltando ali no quadro, essa sinergia de perfis é estratégica e deve ser considerada em qualquer contexto. Então imagina também quando eu tenho lá, analisando meus processos organizacionais, eu começo a fazer parcerias, né, com fornecedores, com prestadores de serviço para minha empresa. Eu estou trabalhando com culturas diferentes, né? Porque cada empresa dessa tem uma cultura diferente. Então, pensando na realidade de empreendedores autônomos, desde a cultura nacional até a cultura dos grupos sociais que frequenta, pode influenciar o desenvolvimento ou mesmo a vontade de criar e desenvolver novos negócios. Então, mesmo quando a gente pensa no empreendedor ali autônomo, tá? Que ele vai, então, por exemplo, iniciar, né, algo novo,
sozinho, né? Então a empresa dele é uma empresa individual, né? Ele não tem sócio e muitas vezes ele vai trabalhar sozinho, mas mesmo a cultura dele como pessoa vai influenciar a maneira como ele vai lidar com o negócio dele, né? Então isso traz, né? Cada um vai trazendo ali esses hábitos, esses costumes, essas crenças, esses valores. Voltando então ao quadro, com relação ao empreendimento, quando se está criando um novo mercado ou produto, quando se está criando então um novo mercado ou produto, o nível de incerteza ele é muito alto, o que pode fazer com que o novo negócio acabe esbarrando em obstáculos de resistência, crenças ultrapassadas, né, em infraestrutura. Então também, né, o empreendedor ele deve estar aí sempre colocando em questão, né, questionando essa forma dele de pensar e de visualizar, né, encarar as situações, né, porque isso também pode, essa maneira de pensar, esses pensamentos pré-estabelecidos, eles podem impactar, né, na possibilidade dele conseguir, né, inovar, correr risco, né, que é uma característica muito importante aí do empreendedorismo. Voltando ali no quadro, a decisão sempre comporta uma dimensão individual. Então, essa decisão por empreender, por inovar, né, por iniciar, né, um novo negócio, né, ou um novo empreendimento, né, é sempre muito individual. Então, a escolha, né, escolher o tipo de negócio sempre é muito singular. Porque não adianta, né, eu chegar para uma pessoa e ela, por exemplo, querer saber o que está dando, né, qual que é o negócio que daria para ela maior sucesso. Né, e esse sucesso, obviamente, vem aí com essa dimensão financeira. Então, o que é aquilo que está dando maior resultado financeiro? Se é algo, né, eu posso até, por exemplo, indicar, ou ela pode até pesquisar e ver determinados tipos de setores. Mas se é algo que ela não gosta de trabalhar, né, que ela não consegue se sentir bem, né, naquele ambiente de negócio, daquele negócio específico, não vai dar certo, não vai ter sucesso, né? Então está muito ligado também a essa escolha individual, né? Então ali no próximo quadro, bom, falando um pouco sobre uma metodologia, né, que pode auxiliar no desenvolvimento dessa perspectiva, dessa capacidade empreendedora, a gente pode utilizar uma metodologia, né, que é a metodologia da mentoria. Essa decisão, né, paira sobre o propósito de vida da pessoa que, ao encontrar-se em alinho com o propósito organizacional ou projeto empreendedor, gera grandes resultados. Então, quer dizer, essa decisão, que é uma decisão individual, singular, né, que não diz respeito somente a eu ter uma perspectiva de ganho muito bom naquilo, mas eu tenho que ter alguma ligação, né, com esse tipo de atividade, que eu queira fazer, que eu queira me envolver. Então, quando isso está em alinho, né, com o propósito de vida da pessoa, então, né, isso pode gerar grandes resultados. Mas, mesmo assim, a pessoa ela pode se sentir insegura, né, porque, geralmente, quando a gente está falando de empreendedorismo, a gente está falando de algo novo. Então, nessa busca, é possível eleger mentores, né, esse processo de mentoring. Os mentores que podem auxiliar ao longo da jornada. Então, por quê? Geralmente, os mentores são pessoas que têm uma maior experiência, que têm uma maior vivência, e essa vivência pode ser no negócio, né, no ambiente de negócio, pode ser em relação à parte técnica também, né, de repente eu estou colocando um tipo de negócio do qual eu não conheço nada. Então, tecnicamente, né, daquela produção. Posso conhecer de gestão, tenho muita experiência em gestão, mas não conheço a especificidade da produção, da parte técnica, tecnológica daquilo que eu estou entrando. Então, eu posso também me servir aí de pessoas mais experientes nesse processo de mentoring. Voltando ali no quadro, tais mentores são, em geral, pessoas mais experientes, estão prontos para guiar o caminho de pessoas iniciantes, né? Então, eu posso me servir, né,
metodologia, né, da mentoria, para poder também dar aquele suporte para que eu me sinta um pouco mais seguro naquele caminho que eu estou decidindo empreender, né, e que eu ainda não conheço muito bem. Tudo isso vai ajudar, né, ali também no desenvolvimento dos comportamentos empreendedores. Então, ali no próximo quadro, no ecossistema de inovação, hubs, incubadoras ou instituições de apoio ao empreendedor, como o próprio Sebrae, possuem programas de mentoria com vistas a impulsionar os resultados do empreendimento, em especial o crescimento do próprio agente de transformação, que é o empreendedor, com foco no desenvolvimento do comportamento empreendedor. Então, existem iniciativas, né, que se apoiam, que têm como base essa metodologia da mentoria. Então, quais são as características do comportamento empreendedor? A busca de oportunidade de iniciativa, a persistência, o comprometimento, a exigência de qualidade e eficiência, o correr risco calculado, o estabelecimento de metas, a busca de informação, o planejamento e monitoramento sistemático, a persuasão e rede de contatos, e a independência e autoconfiança. Então, essas iniciativas, elas vão apoiar o empreendedor a poder desenvolver essas características do seu comportamento. Vamos agora para a resolução de uma situação-problema, que se chama o sonho do Luiz. Vamos lá então no quadro. O Luiz, que sempre dedicou a sua vida para a atividade comercial no setor de alimentos, né? Então, o Luiz sempre se dedicou ao setor de alimentos. Dentre as habilidades dele, ele foi desenvolvendo ao trabalhar no setor de alimentos, falar em público, ter um relacionamento interpessoal, dedicar-se ao estudo da composição dos alimentos. E atualmente, no entanto, movido por evidências do mercado, ele quer criar um blog de programação de computador. Então, veja, uma coisa totalmente diferente do que até então ele fez. Então, porque ele está vendo aí, né, no mercado que nesse ramo de tecnologia da informação é um ramo crescente, né, e ele, então, acredita que isso pode ser uma oportunidade para ele. Vamos lá, então, no quadro. O Luiz, ele se arriscou somente com a linguagem HTML para programar alguns sites no período da adolescência. Não conhece a fundo nenhuma linguagem de programação para construir aplicação, mobile, softwares ou qualquer outro produto deste universo. Tampouco tem certificação, experiência na área para falar com propriedade e tornar-se autoridade no assunto. Então veja, não é que isso seja um impedimento, né, para que ele, impedimento definitivo, né, que ele não possa ali construir um conhecimento acerca disso. Então, voltando ali, você foi convidado para um evento conhecer a história de vida do Luiz e as atuais intenções do empreendedor, conforme explicamos acima. Na condição de mentor, quais as sugestões que você daria a ele? Pense em termos de propósito de vida do empreendedor Luiz, habilidades acumuladas ao longo da carreira profissional, o esforço a ser aplicado na proposta inicial em detrimento de outras possibilidades adjacentes ao conjunto de habilidades que ele já possui. Então, ele já possui várias habilidades e que, então, ele está pensando aí para um outro setor totalmente diferente, né, daquilo que ele até então trabalhou e de tudo aquilo que ele já construiu. Bom, então, pensando em tudo isso, que sugestões você daria para o Luiz? Vamos lá no quadro. Pensando no propósito de vida do empreendedor Luiz, propõe uma conversa no sentido de tirar respostas de si mesmo, né? Então, assim, conversar com ele para ver se ele consegue tirar essas respostas dele mesmo, assim, né? Do que ele quer com isso. Perguntas, quando bem colocadas, geram insights valiosos para a tomada de decisão, né? Então, essas perguntas de como que foi, né, que ele se interessou por essa área, né, qual que é a perspectiva dele, o que ele quer com isso, né? Também as habilidades acumuladas ao longo da carreira profissional, falar em público, né, ter relacionamento interpessoal, know-how em composição dos alimentos. E nada ajudará Luiz no blog, pelo contrário, o Luiz deve ser provocado no sentido de elencar, de fazer realmente um inventário, né, dessas habilidades dele. E elencar essas possibilidades que pedem tais habilidades, que já possui e desenvolveu ao longo dos anos. Então, pensar como que ele pode alinhar essas habilidades que ele já desenvolveu ao longo dos anos
nisso, né, que ele pode transformar em um propósito, né, de vida dele, em relação ao que ele já tem e ao que ele está vislumbrando, né? Então, como que ele poderia utilizar, né, essas duas coisas, né, somar, né, linkar essas duas perspectivas. Voltando ali no quadro, o esforço a ser aplicado na proposta inicial em detrimento de outras possibilidades adjacentes ao conjunto de habilidades que já possui. Então, aqui, por fim, vale o exercício do Ikigai para chegar na proposta de valor que menos despenderá esforços e mais provocará ímpeto em realizar, pois estará diretamente ligado ao propósito de vida do Luiz. Então, dele poder pensar nisso, né? Como que ele pode fazer esses alinhamentos, que possibilidades adjacentes, né, ao conjunto de habilidades que ele já possui, né? Como que ele pode pensar na união dessas habilidades com aquilo que ele está pensando, né, em investir nesse mercado de tecnologia de informação. Tá? Então, muitas vezes, com essas reflexões, o Luiz vai poder também construir aí, né, uma ideia inovadora, né, de como que ele vai, então, poder alinhar essas duas dimensões que ele tem. Já do conhecimento, habilidade, a experiência que ele tem no setor de alimentos, com, né, esse novo ramo de atuação que ele está querendo empreender. Vamos agora para o momento de interação e reflexão, que eu vou lançar novamente aí uma provocação para vocês. Vamos lá no quadro. Uma empresa de planos de saúde utiliza o algoritmo para aprovar ou recusar novas adesões aos produtos de seu portfólio. Para isso, ela usa o histórico de compras em farmácias a fim de conhecer se aquele cliente será caro ou não para suas operações. Com isso, além de acumular clientes lucrativos, a empresa ainda encaminha os clientes custosos para a concorrência. Há ganhos, né, de todas as partes aí. Então, qual que é a reflexão? Na sua opinião, enquanto profissional que preza pela ética, qual deve ser o limite de cruzamento de dados em prol do aumento do lucro? Ao fazer essa reflexão, coloque-se em diversas posições, inclusive do cliente custoso. Então, vou lançar essa reflexão aí para você, é uma provocação para que você possa participar. E a participação não é somente respondendo a esse questionamento, mas é também, né, se você tiver alguma dúvida, você pode colocar ou algum outro comentário também acerca do conteúdo trabalhado até aqui. Para que você faça isso através do chat, eu vou dar um tempo e daqui a pouquinho eu volto.
voltando então, né, veja que também as decisões, né, que o empreendedor ele deve tomar envolvem questões éticas, muitas vezes, até que ponto, né, qual o limite aí para se poder utilizar as informações de mercado para poder obter lucro, né? Então são questões bem importantes, né, que devem ser consideradas também, e sempre vai ser, né, uma tomada de decisão. Bom, mas agora lá no quadro, gostaria de chamar você, aluno, para poder fazer uma recapitulação das temáticas trabalhadas nessa unidade 2 da disciplina de empreendedorismo e inovação. Nós, então, né, estudamos aí a respeito da estratégia Lean, e você pôde compreender que a estratégia Lean significa, então, estratégia enxuta, e que ela vem justamente dessa perspectiva da qualidade total, da busca pela eliminação de desperdícios, né? E que isso pode ser aplicado em diferentes contextos organizacionais, não só na indústria, analisando os processos, né? E que nós temos ferramentas e metodologias que ajudam o empreendedor a analisar se a ideia dele é uma oportunidade. Ela vai ser uma oportunidade quando ela já foi testada, quando ela é viável, né? Quando ela atende uma necessidade, quando ela agrega valor. Então, o plano de negócios, ele é uma ferramenta bem importante, não só para o início de um novo negócio, mas para qualquer novo empreendimento, né, que seja um lançamento de um novo produto, né, algo novo a se fazer. Ele é uma ferramenta importante porque ele ajuda a organizar, né, a saber quais as informações que eu preciso levantar e como organizar essas informações para que elas possam ser transformadas em conhecimento. E essas informações, quando elas são transformadas em conhecimento, elas me ajudam a planejar o aspecto financeiro. Vai ser o aspecto financeiro que vai me dar a resposta final acerca da viabilidade daquela minha ideia, né? E se ela realmente é viável financeiramente, se ela vai me dar lucro, se vai me dar rentabilidade, se realmente vale a pena eu investir. Você também pode compreender o que são processos organizacionais, né? E como que a gente pode ligar os processos organizacionais às metodologias de gestão Lean, enxutas. E também falamos acerca da cultura da inovação, o quanto que a cultura da inovação ela está relacionada com crenças, valores e questões, né, muito pessoais do empreendedor, que ele deve levar em consideração no momento, então, que ele for tomar a iniciativa de empreender. E assim, a gente chegou ao final dessa unidade 2.